nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Eu gostaria nesse momento que eu ficasse bem focado no que nós vamos falar. Eu vou trazer um ensinamento hoje simples, mas bem objetivo e de grande efeito nas nossas vidas. Eu mesmo aprendi esse ensinamento e me ajudou muito. E muitas vezes a gente acaba deixando de colocar em prática e a gente acaba adquirindo doenças e acaba ficando doente porque a gente deixa de praticar aquilo que Deus tem ensinado para a gente ao longo dos anos, né? Êxodo capítulo 15, versículo 22 ao versículo 27, amém? Todos encontraram? Êxodo capítulo 15, versículo 22 ao 27. As águas amargas tornam-se doces. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir nesta manhã que o Senhor venha, através do teu Espírito Santo, ministrando aos nossos corações. Que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Pois a igreja é tua, o povo é teu, o rebanho é teu, Senhor. E o Senhor que tem provisão para dar a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus eu me coloco na tua dispensação como servo, apenas como instrumento em tuas mãos, sabendo que o poder vem de ti. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando conosco nesta manhã. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Interessante aqui, né, que nós vemos que quando o povo atravessou o Mar Vermelho, veio agora o outro desafio, não tinha água para beber. Faltou água, aquela multidão, 3 milhões de pessoas caminhando, sabiam? 3 milhões de pessoas eram que caminhavam pelo deserto. E você já imaginou 3 milhões de pessoas sem ter água para beber? Imagina aí a agonia, né? Então eles dizem aqui, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas, porque eram águas amargas. Aí quando eles vão chegando no lugar, pensando que vão encontrar água, agora sim chegou a minha bênção. Aí eram águas amargas. Muitas vezes a gente está ali buscando algo de Deus, né? Buscando uma bênção, tudo, e aparece alguma coisa parecida com bênção, mas aquilo não é a bênção ainda. É hora da gente clamar e dizer: Senhor, isso aqui não é o que o Senhor tem para mim. E descansar em Deus, né? E o povo murmurou contra Moisés, né? Dizendo: que havemos de beber? 3 milhões de pessoas dizendo que havemos de beber, já pensou? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou.
Então ali foi o momento que Deus estava provando o coração daquelas pessoas, e agora Deus deu a eles estatutos, deu leis para eles cumprirem. Deus deu a água doce, mas também deu as leis para eles cumprirem. Então, Deus é um Deus que trabalha em cima de princípios. Não adianta você querer quebrar princípios e experimentar algo de Deus. Não adianta. Deus trabalha em cima de princípios. E quando você sai desse princípio, Deus puxa você para Ele. Deus vai usar algum método, algum meio para trazer você de volta. Em nome de Jesus. Depois ele diz aqui: e disse-lhes: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aqui, quando eles usou essa expressão, eles chamaram Deus de Jeová Rafá, né? O Senhor que sara. Então, ele naquele momento ali, ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Agora eles chegaram no lugar onde Deus tinha preparado para eles, um lugar de repouso, um lugar onde eles puderam ali descansar, onde eles puderam, tinha água com fartura, certo? Tinha momento de descanso, tinha sombra. Então Deus vai trazer o descanso, Deus vai trazer sombra, mas ainda não é ali o lugar, ainda é mais à frente. Canaã não era, a promessa de Deus era Canaã, ainda não era Elim. Elim era muito bom, mas não era ainda a promessa de Deus. E eu quero dizer para você, o que Deus tem para você não é bom, é excelente. Em nome de Jesus, se prepare, porque o que Deus tem para você não é bom, é o excelente. Viu? Não se acomode no bom, não se conforme com o bom, porque Ele vai agir com excelência. E eu quero falar para você nesta manhã sobre a origem das doenças, causas e a cura da mesma, né? Como surgiu as doenças? Aqui nós vemos o Senhor falando: nenhuma das pragas que eu mandei sobre os egípcios virá sobre vós. Nenhuma das pragas, né? Então, nós vimos aqui que com esses 3 milhões esses 3 milhões de pessoas caminhando no deserto, nós vimos que teve um momento em que apareceram serpentes no deserto, e as pessoas que fossem picadas por aquela serpente, elas morriam. Aí Deus mandou Moisés levantar o quê? Uma serpente, uma cópia daquela serpente, colocou no deserto ali, e quando a pessoa que era picada pela serpente olhasse para aquela serpente, ela era curada. E essa serpente do deserto simboliza Jesus. Ali era uma tipologia de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, a cura vem nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá. A origem das doenças. No capítulo 3 de Gênesis, o versículo 19, Gênesis capítulo 3, versículo 19, ele diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus não criou a doença. A doença veio como consequência do pecado, da desobediência. A doença não é de Deus. Toda doença é do diabo. Que é isso, pastor? Toda doença é do diabo. É consequência do pecado na vida da gente. Consequência do pecado natural de Adão, do pecado original que Adão cometeu. Quando ele pecou, nós ficamos vulneráveis. Sabe por quê? Porque nós não íamos morrer. Nós íamos viver eternamente. Deus fez o homem com o propósito de que o homem vivesse eternamente. Porém, quando o homem pecou, o homem ficou vulnerável. O homem, quando pecou, ele começou a morrer. O homem não ia morrer, mas o homem passou a experimentar a morte a partir do momento em que o homem pecou. Eu costumo dizer para as pessoas assim, nós começamos a morrer a partir do dia que nós nascemos.
nós começamos a morrer, nós começamos a contar em contagem regressiva, como consequência do pecado. A natureza, o homem em geral, toda a humanidade ficou propensa à doença. E mesmo que você não peque, tem a doença do pecado original, que é a morte. A morte é uma doença. A morte é consequência do pecado. O envelhecimento, nós não íamos envelhecer, não íamos ficar velhos, não íamos ficar... Eu costumo dizer, poxa, era tão bom que a gente ficasse velho, quando ficasse velho, nós ficássemos ricos, bonitos, né? E com saúde. É o contrário. É o contrário, desculpe, mas é o contrário. Eu pensei que ia ficar velho, bonito, porque estou velho, pobre, feio, e as doenças começam a aparecer. É o meu caso. É o meu caso. Então, assim, é uma consequência. A gente envelhece, não era para envelhecer, mas a gente já envelhece. Aí a gente começa a sentir cansaço, começa a já não ter aquele vigor que tinha. Eu admiro muito dona Laura, com 81 anos de idade. Não se incomoda não dizer a idade não, né? Não. Uma energia tremenda. Uma energia, se mexe, pula e anda e tá, aquela coisa toda. Mas não deixa de ter um pouco de doença por causa da idade, né, irmã Laura? O tempo vai passando, começa a surgir uma questão da hipertensão, uma coisinha aqui, outra ali, então começa a surgir. Então nós temos a origem da doença está lá no Éden, no pecado do homem. Ali começou toda a doença, o pecado do homem. Agora vamos ver as causas, né? Vamos ver as causas. Nós temos as doenças de causa natural, que são aquelas doenças que nós adquirimos, como eu falei agora, com o tempo, com a idade. O tempo vai passando, a velhice vai chegando, nós perdemos, começa os ossos enfraquecerem, começa a visão ficar fraca e outras coisas mais que vão acontecendo. Quanto mais nós vivemos, mais vai aparecer coisas no nosso organismo, por causa da própria natureza, né? Então o pecado trouxe essa doença, que é uma doença que vai acontecer, todo mundo vai passar por ela, é a morte, né? Mas também nós temos doenças causadas pelos nossos pecados atuais, que nós cometemos. Tiago 5,14, ele fala, se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros, e esse faça a oração da fé, unja com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, e se tiver cometido algum pecado, lhe será perdoado. Então o pecado, na nossa vida, ele é uma porta para a enfermidade. E o pecado não precisa ser só o adultério, não precisa ser só a prostituição, não precisa ser essas coisas. A gente só pensa que é pecado isso aí, né? Então nós vemos aqui, o pecado, ele abre a porta para para as doenças. Um dos pecados que nós cometemos e não achamos que não é pecado é a falta de cuidado com o nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós, e quem profanar o santuário de Deus, Deus o destruirá. Essa destruição é o quê? São doenças que nós vamos adquirir por causa de não cuidarmos do nosso corpo, alimentação desregrada, falta de exercício, um monte de coisa, né? Então nós começamos a adquirir, dor, isso, aquilo, entendeu? Então o pecado não é só o adultério, a prostituição, o roubo, a mentira, não, é também o descuido com o nosso corpo. E nós temos que cuidar, porque Deus deu o nosso corpo para nós cuidarmos dele. É a mordomia. Nós temos que ser mordomos do nosso corpo, né? Outro aspecto também que abre porta para a doença são as emoções, os traumas, a falta de perdão, né? Olha, o perdão, quando Deus ensina sobre o perdão é muito sério, muito sério. Se você não consegue perdoar, é difícil. A palavra de Deus diz que se eu não perdoar o meu irmão,
eu quero que Deus me perdoe? Ele não vai me perdoar se eu não consigo perdoar o próximo. É difícil, irmão. Olha que perdoar é difícil. E sabe o que significa perdoar? O que é perdoar? Alguém tem uma opinião sobre perdoar? O que é perdoar, Abner? Abner, o seminarista. Abner pregou no seminário. O que é perdoar? O que é perdoar, Cláudia? O que é perdoar? Esquecer o que a pessoa fez. Esquecer o que a pessoa fez. O que é perdoar, Aline? Matinai. É tudo isso aí. Tudo isso aí. O que é perdoar, Nilton? É tudo isso aí. Tudo isso. O que é perdoar, Carlinhos? Perdoar, liberar a vida do outro. Liberar a vida do outro. Você leu o que é perdoar? É o recomeço. É o recomeço. Liriane, o que é perdoar? Dona Laura, o que é perdoar? É tudo isso aí. Tudo isso. Neto, o que é perdoar? É tudo isso mesmo. Sara. Liberar a cura na vida do outro. Liberar a cura na vida do outro, né? O que é perdoar, gente? Perdoar é assumir o prejuízo. Assumir o prejuízo. O outro me prejudicou. Mas eu vou ficar guardando aquilo vai me fazer mal. Aí o que é que eu tenho que fazer? Liberar perdão. Assumir o prejuízo. Tá bom, eu não quero mais cobrar essa conta. Eu não vou mais cobrar isso aí. Tá perdoado. Eu liberei a pessoa. Então eu assumi o prejuízo. Não quer dizer que você vai esquecer. Você vai lembrar, porque você não vai ter amnésia, você não tem amnésia, né? Mas você vai lembrar, mas aquilo não vai mais doer em você. Você pode lembrar sim do pecado, da ofensa que cometeram contra você. Você lembra, mas aquilo não dói mais. Aquele abuso que você sofreu, aquela agressão, aquela calúnia que a pessoa fez contra você, aquela traição, seja lá o que for, aquilo você vai lembrar, não tem como esquecer. Mas se você quando você não perdoa, você fica aí reivindicando aquilo. Sabia disso? Quando a gente não perdoa, a gente fica reivindicando aquilo que a pessoa fez conosco. E às vezes a gente passa o dia inteiro reivindicando aquilo. Aí fulano, olha para a pessoa e diz, essa pessoa fez isso contra mim. Aí pronto. Não consegue liberar perdão. E quando você não consegue liberar perdão, você adoece. Aí vem N doenças. São as doenças chamadas psicossomáticas. Doenças que você vai ao médico, faz uma bateria de exames e o médico não sabe o que você tem. 75% das doenças consideradas, cientificamente, são consideradas doenças psicossomáticas. Tem uma aqui da saúde sabe que é isso, né, Cirlei? É verdade. Não é? Muitas pessoas, né, que você já viu, era pessoa que tinha doença, mas não identificava o que era, doença psicossomática, né? Então é aqui, o Guilherme até não estava conversando comigo. Então a pessoa às vezes pode ficar doente psicologicamente? Pode, a pessoa fica com aquilo na cabeça, né? São doenças psicossomáticas, entendeu? São somatização de dor. É a dor emocional. Uma dor que vai se transformar em dor física. A maioria não estou dizendo que todo câncer é causado por isso, mas 90% das pessoas que têm câncer são pessoas que sofrem com mágoa no coração. São pessoas que sofrem vários embates de dor e não resolve aquilo. Eu quero te dizer nessa manhã, não guarde dor. Não guarde mágoa de ninguém. Libera em nome de Jesus. Libera. A partir de hoje, faça uma listinha de nomes que você guarda mágoa e apresenta ao Senhor. Diga ao Senhor, aqui está o nome dessas pessoas, eu vou tocar fogo e deixar o vento levar isso aí. E vou viver minha vida em paz, vou liberar a vida dessas pessoas. Por quê? Porque quando você está ali alimentando aquela amargura, você também vai sofrer. E aquela amargura vai transformando uma dor, e aquela dor vai se tornar tão grande em você que ela vai se manifestar em doenças. Vem artrite, bursite, câncer,
asma, bronquite e outras doenças mais que vão aparecer. Ansiedade, começa a dar ansiedade, vem a depressão, entendeu? A maioria das depressões, não estou dizendo que todas as depressões, mas a maioria da depressão é causada pela culpa que a gente não resolve. Não resolve. Quando a gente tem culpa, eu fiz uma coisa contra a Aline, mas eu não resolvo com ela, aquilo vai ficar guardado no meu coração, no meu inconsciente. E aquilo futuramente vai se transformar em quê? Numa depressão. Eu estou com problema com o nível, não resolvo, aquilo vai transformando numa depressão. Enquanto eu não resolver, eu não vou ser curado. Aí eu vou para os psiquiatras, vou me entupir de medicação, tarja preta, e vou ficar doido. Porque o caminho é esse. Eu vou tomar tanto tarja preta que vou endoidar. Porque eu não procurei resolver. O caminho certo é o perdão. Entendeu? Então vamos procurar esse caminho. Está com ferida emocional? Paulo diz, em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 23, ele diz: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então, a nossa alma, o nosso espírito está bem quando nós entregamos nossa vida a Cristo. Mas nós precisamos também que a nossa alma fique bem. As feridas. Nós precisamos também que o nosso corpo fique bem. Se eu não cuido da minha alma, o meu corpo vai reagir. É uma área onde as pessoas não procuram saúde mental. É uma área onde as pessoas não procuram. Não vou procurar um psicólogo, não vou procurar um psicanalista, não. Eu não vou no psicólogo, eu não sou doido. É saúde mental, é precaução, é para evitar que você fique doido. Como minha mãe diz, deu tiro na macaca. Minha mãe chama isso. Fulano deu tiro na macaca. Então, assim, para evitar que isso venha acontecer, então você precisa terapia. Você vê que a maioria do tratamento, você pode ir no psiquiatra. O psiquiatra vai passar uma medicação para você. Mas ele não vai passar só medicação, não. Ele vai dizer: olha, você toma essa medicação e procure o quê? Um psicólogo para fazer terapia. Porque a medicação, ele sabe que a medicação é paliativa. Medicação não cura a depressão. Vou logo dizer para vocês, não cura mesmo. A medicação, ela é paliativa, ela é momentânea. Agora, o acompanhamento, aquela questão, é onde vai se tratar. A terapia é o que vai curar, porque a pessoa precisa botar para fora. Muita coisa que está guardada, muita coisa que não foi resolvida e que precisa ser resolvida. Então é o quê? A ferida na alma. Ferida causada pelos outros e muitas vezes causada por nós mesmos. Nós causamos muitas vezes doença. Outra maneira também de outra causa das doenças são as ações de demônio na vida da pessoa. Também pode ser fruto de ação demoníaca. Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 ao 13, a Bíblia fala que Jesus curou uma mulher que estava possessa de um espírito e ela andava encurvada. E aquela doença era um demônio que estava em cima daquela mulher. Era um demônio. E quando Jesus expulsou aquele demônio, a mulher foi curada, se levantou e andou normalmente. Então tem doenças que entram na vida da pessoa através de demônios. São demônios agindo. Maldição hereditária, pessoas que trazem iniquidade, né? Existe o pecado de iniquidade. O que é o pecado de iniquidade? É um pecado repetido na minha família, de geração em geração. Aquele pecado de iniquidade que vem na minha família de geração em geração, eu cometo aquele pecado, eu abro a porta para aquele pecado na minha vida, eu vou adquirir doenças. Vai vir doenças. Então o que eu tenho que resolver é resolver o pecado de iniquidade da minha família, que eu adquiri. Eu tinha um problema sério. Eu vou colocar aqui, né? Eu tinha um problema sério com mentira. Eu noivei com 2 moças de uma vez só.
Eu era novo, morava na praia, né? Bonitão, bronzeado. Surfista. Hoje ainda tem um coroa bonito, né, amor? Né, amor? Ainda tem um coroa lindo, né? Então, assim, novão, não tinha barriga, não tinha gordura, né? Carne magra. E ali começava a mentir, mentia mesmo. Eu ia pra praia. Bode. Um bode. O bode era outra história. Só que eu não dizia, né? Eu ia pra praia de Candeias, Piedade. Aí arrumava as namoradas lá na praia mesmo, aí a menina pedia, você mora onde? Eu moro aqui nesse prédio, bem aqui, ó. Eu mostrava o prédio, eu conhecia os prédios, os nomes, né? Aí eu dizia, eu moro no prédio, apartamento tal, se você quiser ir lá, só é me ligar. Que nada, eu morava na favela. Eu morava na... Então eu não mentia, escorregava. E quando eu aceitei Jesus, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu tinha esse problema ainda. Eu digo, meu Deus, eu tenho que resolver isso, urgente. Isso é uma coisa que tinha na minha família, generalizado lá, né? E eu tive que resolver isso com Deus. Eu falei, Senhor, me ajuda, eu me liberta desse pecado na minha família. Um pecado, descobri que era um pecado, uma iniquidade que tinha na minha família, eu tinha que resolver. E aí eu pedi perdão a Deus e resolvi esse problema. Qual é o pecado que tem na sua família que você também comete? E que vem de geração em geração? Isso é uma iniquidade, é um espírito de iniquidade. Isso abre brecha para demônio agir na sua vida. Isso abre brecha para demônio entrar e brincar com você e fazer de você o que quiser. Esculhambar com a sua vida. Então nós temos que ter cuidado, né? Também pode ser através de obra de feitiçaria. Eu tenho uma convicção, a convicção bíblica, teológica e por experiência prática, de que um crente cheio do Espírito Santo, convertido, nascido de novo, macumba não pega nele. Agora a pessoa que ainda não experimentou o novo nascimento, né, que ainda não teve aquela experiência com Deus, não se deixa encher pelo Espírito Santo, aí a macumba vem e fala, deita e rola em cima da vida dele. Fulano fez macumba e pega. Pode acontecer de um crente ser influenciado. Preste atenção, às vezes você está servindo a Deus, mas tem uma influência. Tem uma influência, o demônio ele não vai entrar em você, mas ele vai ficar à sua volta te perturbando. Às vezes um cheiro estranho você sente, às vezes você escuta uma coisa estranha, escuta uma voz estranha, às vezes você começa a ver coisas estranhas dentro de casa. Então isso aí é um cristão que está servindo a Deus, mas tem alguém trabalhando, fazendo macumba para ele. Uma vez eu estava no terreiro e uma pessoa foi pedir para fazer macumba para um crente. E o demônio incorporado na pessoa lá falou assim, você é louca! Como é que você vai pedir para fazer macumba para essa pessoa, fazer trabalho para essa pessoa? Esse pessoal aí, eles têm um tal de revelação. Eles trabalham com lágrima, com os anjos, ó, desse jeito, ó. Eu digo, rapaz, olha. Entendeu? Então, a palavra de Deus diz que aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Deus pode permitir alguma situação, mas dele entrar, dominar você, é por pouco tempo. Ele vem, faz a macumba, logo ela é descoberta. Deus revela, mostra e é quebrado. Em nome de Jesus. Né? Outra forma também onde a ação de demônio é com espírito de rebelião. Pessoas que não têm submissão no coração, não tem um coração ensinável, não se submete, não quer mudar de vida, só caminha para fazer coisa errada. Ele é inclinado para o erro. Tem gente que é inclinado para o erro. É um espírito de rebelião. E o espírito de rebelião abre a porta. Não abre não, ela escancara a porta para a ação de demônio na sua vida. Então cuidado com o espírito de rebelião. Como recebemos a cura? É tão simples. Eu já dei uma dica aqui como é que recebe a cura. E vou falar agora mais outros. Né? Marcos 16, no versículo 16 ao 18, ele disse, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você é curado, sabe como? Pela fé. É a graça de Deus. O que significa graça? A palavra graça. O que é graça? A palavra graça. Favor merecido. Favor merecido. Eu não mereço. Você não merece. Isso é a graça. E uma vez eu estava olhando na palavra de Deus, a Bíblia diz assim que Jesus liberou a palavra e curou todos. Jesus não perguntou se ele era crente, católico, macumbeiro, pai de santo, se era gay, se era ladrão, se era estuprador. A Bíblia não fala que Jesus perguntou nada para eles. A palavra de Deus só fala assim, Jesus curou todos. Para você ser curado, você só precisa crer. No Antigo Testamento, o que a pessoa fazia? Olhava para o deserto, só era olhar para aquela serpente de bronze, era curado. Só olhar para a serpente de bronze. Isso é o que? Fé. Hoje você tem que olhar para quem? Para a palavra de Deus, para Jesus. Crer na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, você tem que crer. Eu creio. Eu creio. Então eu vou receber a oração da cura. Eu vou receber, eu vou ser curado, eu vou receber a oração. Então eu tenho que crer, buscar a minha cura, receber a oração da fé. Se eu tiver cometido algum pecado, sondar o meu coração, procurar me arrepender do pecado. O que é arrepender do pecado é tomar uma decisão. Eu não vou mais fazer isso. Deus me ajuda, que eu não quero mais fazer isso. Isso é pecado. Eu não quero mais fazer isso. Confessar o pecado para Deus, eu costumo sempre falar, você vai confessar o pecado para Deus porque se ele já sabe? Porque quando você confessa, você concorda com Deus que o que ele fala é pecado, o que ele fala na palavra. Infelizmente nós vivemos uma geração que as pessoas, muitos que se dizem cristãos, não acreditam na palavra de Deus, acreditam em outras bobeiras aí que o povo fala. Acredita no que Allan Kardec fala, acredita no que Freud fala, acredita no que Buda fala, mas não acredita no que Jesus fala na palavra. É absurdo isso. E a pessoa diz que é crente, que vai para o céu, só se for para o céu da boca da onça. Só se for para o céu da boca da onça. Por quê? O que vai me fazer, eu tenho que crer que na palavra de Deus. Eu ensino filosofia, psicanálise, mas eu boto tudo no lugarzinho deles lá, peraí, dá licença, a palavra de Deus é o que prevalece na minha vida. Eu não vou ficar com a opinião de Freud, achar que a opinião de Freud que é a certa, achar que a opinião de Karl Marx é a certa, achar que a opinião de Jung é a certa. A opinião certa é a de Jesus. Eu uso algumas coisas como ferramenta de trabalho para ajudar, mas até aqui tá bom. Mas passou daqui, eu não troco a palavra de Deus por nada. E você quer me aborrecer, venha de contradizer a palavra de Deus, você arrumou um inimigo. Porque a palavra de Deus é a verdade, e o diabo ele quer tomar isso das pessoas. O diabo quer roubar a palavra de Deus das pessoas. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É aqui a palavra. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então nós precisamos disso. Crer na palavra. Quando eu creio na palavra, eu vou tomar posse das promessas que estão na palavra de Deus para a minha vida. E por último, tomar posse da cura pela fé. Toma posse. Eu recebi a oração, eu agora vou tomar posse. Eu tenho um testemunho que eu gosto de contar porque foi muito marcante na minha vida. Eu tinha, na época, 19 anos de idade. Foi ontem, né? Eu tinha 19 anos, estava para perto de completar 20, e eu tive uma enfermidade. E aquela enfermidade me dava uma tremura no corpo. Estava o sol quente, escaldante, de repente eu começava a tremer. Parecia que eu estava com frio, mas eu não estava, eu não me controlava. E um dia eu estava na igreja, e eu já tinha ido ao médico, fui no psiquiatra, fui no clínico, o clínico me encaminhou para o psiquiatra mandou para o psicólogo
Comecei a tomar remédio de tarja preta, tomei um remédio lá chamado Fenaborbital, Cardenal. Isso é tarja preta, é remédio para quem está dando tiro na macaca já. E ali eu comecei a tomar remédio controlado. Era uma caixa que eu tinha só de remédio controlado. E ali eu comecei a orar, pedir a Deus que me curasse. E eu estava no culto na igreja, e o pastor da minha igreja, o pastor presidente, ele aparecia de vez em quando lá, muito raro. E nesse dia era a festa do coral, ele estava lá na igreja. E daqui a pouco ele foi orar pelos enfermos. Aí chamou os enfermos, eu falei, eu não vou lá na frente não, já recebi tanta oração e não sou curado. Ó, já recebi tanta oração e não sou curado. Aí eu fiquei lá no meu lugar. Quando eu abri o olho, ele estava lá, aí fez assim, me chamou. Engraçado, ele não sabia que eu estava enfermo. Não me conhecia. Me chamou, eu fui lá. Cheguei lá, dobrei meus joelhos, e na hora que eu dobrei o joelho, ele fez aquela oração por mim. E naquele momento eu tomei posse da minha cura. Eu falei, em nome de Jesus eu estou curado. Fui para casa. Eu fiz isso, não estou mandando você fazer. Isso aí são testemunho, é experiência pessoal. A gente não pode querer copiar os outros, a gente tem que ter uma palavra de Deus. E aí eu saí com aquela fé, com aquela certeza. Cheguei em casa, peguei minha caixinha de remédio e toquei fogo. Toquei fogo na caixa de remédio. Quando eu estava deitado lá para dormir, o diabo começou a soprar no meu ouvido, tu não vai dormir não, tu queimou teus remédios, jogou fora, e agora? Tu só dorme com remédio. E eu sei que daqui a pouco o diabo soprou, eu repreendi na hora, falei, Satanás está repreendido em nome de Jesus. Eu peguei no sono, dormi, foi uma beleza. Fazia anos que eu não dormia, fazia meses que eu não dormia daquele jeito. Dormi muito bem, graças a Deus. Passei uma semana dormindo bem, não sentia nada. Com uma semana veio novamente o sintoma, porque vinha o aviso antes que aquela doença ia manifestar, né? E na hora que veio aquele sentimento, eu falei, em nome de Jesus, eu estou curado, eu repreendo, em nome de Jesus, eu não aceito essa enfermidade. Passou um mês depois, um mês certinho, eu tinha recebido a oração novamente, veio aquele sintoma, e eu repreendi, de Satanás, em nome de Jesus, sai, eu não aceito doença no meu corpo. E de lá para cá, mais nunca eu senti nada relacionado àquela doença. Hoje eu estou com 57 anos, faz muitos anos mesmo, e eu não senti mais nada. Então a tomar posse da enfermidade, da cura, é isso, irmão. É você crer que você foi curado. E você, quando vier o sintoma, você repreende. Olha, eu não aceito essa doença no meu corpo. Eu sei que o sintoma está ali, mas eu não aceito mais. E você vai experimentar a cura. Porque às vezes vem o sintoma novamente, a gente, eu pensei que eu tinha sido curado. Eu vou lá na igreja não sei de quem, que lá o pastor de lá vai, a oração é mais forte e não sei o que. Pronto, o diabo roubou a tua bênção. O diabo roubou a sua bênção. Se você ficar com esse pensamento, o diabo roubou a tua cura. Então a forma de Satanás roubar a cura da gente é isso. É botar dúvida com relação à oração da fé. Entendeu? Então eu quero dizer para você, que nesta manhã, você que já recebeu a oração, e você que ainda não recebeu e quiser receber, você vai vir aqui, nós vamos orar, vou ungir você, e Jesus vai curar você. Não é porque eu sou o bambambam, não é pela minha palavra, mas é pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu creio nesta palavra. A palavra de Deus não é mentirosa, ela é verdadeira. E a palavra de Deus diz que se eu colocar a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado. Então aquele que ainda não recebeu oração nesta manhã, para cura,